tem aqui alguma coisa que comer, eles lhe deram um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e o comeu na presença deles. Jesus então repetiu as palavras que anteriormente foram ditas. Veja Lucas 24, 36, 49. Quando finalmente acreditaram, sem mais dúvidas, era porque não podiam fazer nada diferente disso. Observe que, segundo João, aqui em 20:20, e tenha em mente que João estava ali quando isso aconteceu. Os discípulos, por fim, viram Jesus como seu exaltado Senhor. Para o termo, veja sobre 1:38, etc. Versículo 21. Então Jesus lhes disse novamente: Pai seja com vocês, assim como o Pai me comissionou, assim eu os estou enviando. A todos os presentes, aos 10, aos homens de Emaús e aos outros, Jesus repete: Pai seja com vocês. Para o significado, veja sobre 20:19. Não é estranho que ele tenha repetido essa palavra. Seu aparecimento repentino tinha causado alarme instantâneo. Embora o medo tivesse diminuído, tendo a alegria tomado seu lugar, conceder paz aos presentes poderia justificar repetição. Ao acrescentar assim como o Pai, etc., Jesus diz em substância o que ele antes dissera. Portanto, veja sobre 17:18. Para a explicação, há, entretanto, uma diferença importante. Na passagem anterior, essas palavras são dirigidas ao Pai. Assim como me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Agora elas são dirigidas aos discípulos, com uma mudança do verbo, que entretanto não é muito importante. Assim como o Pai me comissionou, pode-se também traduzir enviou, ou enviou, eu os estou enviando. A partir do fato de que havia outras pessoas na sala, além dos 10, Lucas 24:33, os 10 tinham alguns visitantes que estavam com eles, Lucas 24:33. Alguns concluem que não havia nada de oficial a respeito desse envio. Mas, embora as palavras fossem dirigidas a toda a igreja, não é verdade que a tarefa de proclamar o evangelho ao mundo seja, não obstante, executada principalmente por aqueles que são especialmente escolhidos. Por meio deles, a igreja inteira leva a mensagem de Deus ao mundo. É desnecessário dizer que todo crente tem um dever importante, a saber, o dever de testemunhar alegre incessantemente, que Jesus tinha os 10 e, em um sentido também, o apóstolo ausente Tomé, portanto os 11, em mente segue-se também da passagem semelhante ou paralela em 17, 18, 20. Observe-se: assim como me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Não somente por estes eu solicito, mas também por aqueles crerem em mim por intermédio da palavra deles. Esses versículos podem ser parafraseados assim: assim como me enviaste ao mundo, eu também enviei estes 11 homens ao mundo. Não rogo somente por estes 11 homens, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra deles. A analogia entre o envio do Filho como mediador e o envio dos apóstolos foi explicada em conexão com 17 e 18. A autoridade de comissão é a mesma, a mensagem é a mesma. Todavia, há uma diferença. Jesus, por meio de sua expiação, torna a mensagem possível. Os apóstolos simplesmente a proclamam. E os homens a quem é proclamada são os mesmos, portanto, assim como também. 22, 23. E ao dizer isso, soprou e lhes disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles são perdoados. Se os retiverem em alguém, eles são retidos. Tendo lembrado aos discípulos o fato de que sua ressurreição em nenhum sentido os eximia da tarefa divinamente ordenada, Jesus soprou. O melhor texto não traz ele soprou sobre eles, mas simplesmente ele soprou. Esse sopro tem significado simbólico. Ele simbolizava um dom especial do Espírito Santo. Em certo sentido, esse dom é dado a toda a igreja. No entanto, veja também sobre o versículo 21, deve ser exercido pelos oficiais somente por eles corporativamente. Esse dom em particular indicado aqui é para o perdão ou para a redenção de pecados, que neste contexto deve significar declarar que os pecados de alguém estão perdoados ou retidos não perdoados. Que os apóstolos não podiam agir independentemente, isso é, a parte do Espírito que fala na palavra, já é evidente pelo fato de que o dom é ligado com o Espírito.
Recebam o Espírito Santo se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles são perdoados, etc. Absolvições pronunciadas arbitrariamente não têm nenhum valor no céu. Então, a igreja tem o direito de, agindo por meio de seus oficiais, declarar que os pecados são perdoados ou retidos apenas quando ela age em harmonia com a palavra inspirada pelo Espírito. Mas quando suas ações estão em conformidade com a palavra, que exigem que essa disciplina seja exercida em espírito de amor, então esse poder é muito real e se refere a toda pessoa, seja quem for, cujos pecados são declarados perdoados ou retidos. Mas visto que a igreja só pode declarar o que Deus já fez, Marcos 2,7, lemos: se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles foram perdoados. Se os retiverem em alguém, eles foram e continuam a ser, portanto, são retidos. Essa passagem com certeza sugere Mateus 16, 19 e 18. É claro que a passagem de Mateus se refere à autoridade que a igreja exerce mediante o ofício apostólico. Seria, portanto, lógico que aqui em João 20, 33 o significado fosse o mesmo. Porém, muitos escritores rejeitam fortemente qualquer noção de ofício. O ofício implica uma tarefa divinamente designada, dada a alguns homens e não a outros, com autoridade para executá-la. Esta autoridade refere-se à vida e à doutrina que foi estabelecida por Cristo e exercida pelos apóstolos, está claro em passagens como Mateus 16, 18 e 19. Porventura, a ideia de chave para abrir e fechar não indica autoridade? E a ideia de atar e desatar, qualquer que seja o significado, não tem o mesmo significado? Que esta autoridade era por mediação investida sobre os ministros e presbíteros, de maneira que tinham também um ofício e eram revestidos de autoridade, está claro, à luz das seguintes passagens: Atos 14, 23, 1 Timóteo 1, 18, 2 Timóteo 4, 1, Tito 1, 5 ao 9 e Apocalipse 2, 20. Essa autoridade, que segundo João 20, 23, implica o direito de expulsar da igreja e restaurar o pecador à comunhão, deve ser exercida no espírito de amor. Ela tem como seu propósito o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, Efésios 4:12, e seu objetivo máximo pode ser expresso nestas belas palavras: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, Efésios 4:13. Os apóstolos que estavam reunidos nessa sala, nesse glorioso dia de Páscoa, precisavam de conforto. Em si mesmos eles eram fracos e pecadores. Isso tinha sido demonstrado repetidas vezes também durante esses últimos poucos dias. Será que eles ainda tinham o direito de se chamarem apóstolos e representantes oficiais de Cristo, escolhidos para levar sua mensagem aos filhos dos homens e para exercer a autoridade no meio dos crentes? O Salvador ressurreto dá essa palavra de encorajamento. Sem autoridade, o caos reinaria supremo. 24 ao 25. Tomé, porém, um dos 12, aquele que era chamado Gêmeo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos ficaram lhe dizendo: vimos o Senhor. Ele, entretanto, disse-lhes: a menos que eu veja em suas mãos as marcas dos pregos e ponha meu dedo no lugar dos pregos, bem como minha mão em seu lado, definitivamente não crerei. Para Tomé, seu nome e caráter, veja sobre 11:16, houve uma reunião dos 12, na verdade, só 10 estiveram presentes, mas alguns visitantes bem-vindos. Mas o pequeno grupo é ainda tecnicamente chamado os 12, da mesma forma que entre nós, quando 15 ou 17 membros da Assembleia estão presentes, ainda falamos destes presentes como a Assembleia. Além do mais, Tomé era um dos 12 apóstolos que foram originalmente escolhidos. Ele deveria estar ali por não estar presente. Ele perdeu a alegria de ver o Senhor ressurreto e de ouvi-lo dizer palavras de paz. Na verdade, ele tinha perdido a paz. É evidente à luz do versículo 25 que ele não tinha paz, ele estava arrasado, nervoso, atribulado. Mas os outros discípulos ficaram com pena dele. Além disso,
Quando o coração está cheio, a boca passa a falar. Então os outros discípulos, os 10, e provavelmente também os 2 de Emaús e outros que estavam presentes, passaram a dizer: "E vimos o Senhor", veja sobre 20:18. Embora a referência imediata aqui seja os apóstolos que tinham estado presentes na sala da noite da Páscoa, é inteiramente provável que também outros que podem ter estado presentes ou não, por exemplo, Maria Madalena e as outras mulheres, passaram a dar alegre testemunho do que tinham visto. Houve diversos aparecimentos antes da noite da Páscoa, veja sobre 21.1. Tomé, entretanto, apegava-se à sua teimosia. Ele era um discípulo muito piedoso, era também muito melancólico, consequentemente seu mundo caiu quando Jesus foi crucificado. Ele é um dos mais infelizes de todos os homens, 1 Coríntios 15:19. Quando os outros continuam a martelar a maravilhosa história em seus ouvidos, ele finalmente protesta: "A menos que eu veja em suas mãos as marcas dos pregos e ponha meu dedo no lugar dos pregos, bem como minha mão em seu lado, definitivamente não crerei." Ou seja, eu definitivamente não acreditarei que Jesus é o Senhor ressurreto. Tomé está disposto a acreditar, isso é, sob determinadas condições. E ele mesmo há de impor essas condições. A misteriosa pessoa sobre a qual outros estão falando tanto deve preencher certos requisitos que Tomé vai estabelecer. Ela deve passar por alguns testes que Tomé vai aplicar. Ouvir falar sobre ela, mesmo que seja por meio daqueles que o ouviram e viram, não basta. Tomé já ouviu demais. Tomé quer ver. Tomé também quer sentir. Ele quer ver as marcas dos pregos e colocar seu dedo no lugar dos pregos. No original há uma interessante aliteração aqui. As palavras para marcas e lugar são quase idênticas. Tutus e totus. Algo como o nosso imprimido e impresso. Tomé não ficará satisfeito se meramente vir as marcas que os pregos deixaram nas superfícies das mãos daquele que fora crucificado. Não, ele precisa introduzir seu próprio dedo nas cicatrizes. E ainda assim isso não basta. Tomé deve poder introduzir sua mão na horrível marca deixada pela lança. Bem, se esse personagem misterioso de quem Tomé tem ouvido falar tanto satisfizer a todas essas exigências, então, e não antes, Tomé crerá, mas se não, ele definitivamente não crerá. Para a discussão sobre os pregos e a lança, veja sobre 19, 23 e 24. Versículo 26 a 28. E 8 dias depois, seus discípulos estavam novamente lá dentro, e Tomé com eles. Jesus veio, embora as portas tivessem sido trancadas, ficou no meio e disse-lhes: "Paz seja com vocês." Então disse a Tomé: "Põe aqui seu dedo e veja minhas mãos. Chegue também a mão e a ponha em meu lado, e não mais seja incrédulo, mas crente." Tomé respondeu e lhe disse: "Meu Senhor e meu Deus." Para a expressão 8 dias mais tarde, veja também sobre 12:1, empregando o método inclusivo de computação do tempo, o método segundo o qual, por exemplo, a terça-feira seria 3 dias após domingo. João afirma que passados 8 dias, o acontecimento da noite do domingo anterior se repetiu. O tempo e o lugar eram, com toda a probabilidade, o mesmo. Teria o Senhor esperado até a noite de domingo, a fim de encorajar seus discípulos a observarem esse dia e não outro como dia de descanso e adoração? Isso parece ser provável. Desta vez, Tomé estava presente. É provavelmente correto afirmar que sua presença nessa ocasião era o resultado do trabalho de testemunho no qual os outros estavam comprometidos. Naturalmente que isso não é certeza. Também é possível que Tomé tenha voltado a juntar-se ao grupo pela simples razão de que ele não tinha outros amigos e nenhum outro lugar para ir. O resto do versículo 26 é quase uma repetição, palavra por palavra, do versículo 19. Veja sobre este versículo novamente. Embora as portas estivessem fechadas e trancadas, Jesus apareceu de repente. Ele se coloca no meio do grupo, ele fala de paz e impetra a paz sobre eles. Depois dirige-se a Tomé, no espírito de terna condescendência para com as condições estabelecidas por Tomé. Jesus admoesta seu vacilante discípulo
a fim de ver quão precisamente as exigências de Tomé foram cumpridas, devemos colocar as palavras de Tomé ao lado das de Jesus. Observe. As exigências de Tomé, número 1, a menos que eu veja as suas mãos e marcas dos pregos. As ordenanças de Jesus, no número 2, veja as minhas mãos. Número 2 do Tomé, e ponha o meu dedo no lugar dos pregos. Número 1 de Jesus, ponha aqui seu dedo. Número 3 de Tomé, bem como minha mão não é minha mão em seu lado. Ordenança de Jesus, número 3, chegue também a mão e ponha em meu lado. Número 4 de Tomé, definitivamente não crerei. Número 4 de Jesus, e não mais seja incrédulo, mas crente. Para cada exigência de Tomé havia uma ordem de Jesus, embora a ordem na qual os comandos foram dados não seja exatamente a das exigências. A maneira com que Jesus lida com Tomé certamente indica que ele era ainda o mesmo Jesus. Seu amor não diminuíra. Ele podia ter repreendido Tomé asperamente, mas o trata muito amorosamente. Uma pergunta tem sido feita: será que Tomé realmente fez o que Cristo lhe ordenara fazer? Embora a resposta não seja especificamente dada, provavelmente ele o fez. Na verdade, pode-se fazer a pergunta: será que ele teve escolha? Não teria sido obrigado a obedecer às instruções? Além disso, temos Lucas 24:39 e especialmente 1 João 1:1. Tendo ouvido as palavras de Jesus, aquelas palavras que eram tão maravilhosas, porque correspondiam em todos os detalhes às palavras de Tomé, e tendo provavelmente visto suas mãos e tocado suas cicatrizes, Tomé exclama: meu Senhor e meu Deus. Essa confissão deve ser entendida à luz da experiência imediatamente antecedente de Tomé. Melhor ainda, deve ser entendida à luz da autorrevelação imediatamente precedente de Jesus. Jesus se revela como sendo, com respeito à sua natureza divina, aquele que é onisciente. É nesse exaltado sentido que Tomé agora chama Jesus meu Senhor e meu Deus. Ele que pouco tempo atrás estava tentando agir como um senhor sobre o Senhor. Estabelecendo-lhe condições, se torna agora submisso. Tomé não mais deseja legislar sobre o Supremo. Em Jesus ele reconhece seu soberano sim, seu Deus de fato. Para o judeu essa era uma confissão notável. Versículo 29. Jesus lhe disse: porque você me viu, você creu. Bem-aventurados são aqueles que, mesmo não vendo, estão crendo. Não havia nada de errado com as palavras de confissão de Tomé, mas havia algo de errado com o modo como ele chegou a esse nível de fé. Ele deveria ter crido, mesmo sem ver, para o benefício daqueles que viram, a crer neles nos anos que seguiram. Jesus então diz: bem-aventurados são aqueles que, mesmo não vendo, estão crendo. A fé que resulta do ver é boa, mas a fé que resulta do ouvir é mais excelente. Essa é a lição clara de todas as Escrituras. Veja, por exemplo, Mateus 8, 5, 10, Romanos 10, 14 e 1 Pedro 1, 8. Versículos 30 e 31. Ora, Jesus, na verdade, na presença dos discípulos, também realizou muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês continuem crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, continuem tendo vida em seu nome. Com esta gloriosa confissão, Tomé, meu Senhor e meu Deus, o autor alcançou seu propósito. Deve-se comparar esta confissão com a sublime declaração de no princípio era o Verbo, e o Verbo estava face a face com Deus, e o Verbo era Deus. O propósito do evangelista sempre foi este: mostrar que Jesus é realmente Deus, ou caso se prefira, o Filho de Deus, portanto, da exata essência de Deus. A ressurreição e particularmente o aparecimento aos discípulos, inclusive a Tomé, tiveram o efeito de extrair essa confissão do coração e da boca do melancólico e piedoso discípulo. A ressurreição foi o maior sinal de todos.
Para o significado do termo sinal, veja a página 138. Houve muitos sinais. Eles foram feitos na presença dos discípulos para que estes homens fossem testemunhas qualificadas, isto é, para que eles fossem capazes de dar testemunho autorizado com respeito ao que tinham visto, ouvido e experimentado. Veja sobre 1, do 7 ao 8. É verdade que ninguém viu, de fato, a ressurreição, mas os discípulos viram o Cristo ressurreto, e isso certamente indicava a realidade da ressurreição. João não demitologiza, contraste com Rudolf Bultmann. Além da grande situação da ressurreição, os sinais registrados no quarto evangelho são água transformada em vinho, a cura do filho do oficial do rei, a cura do homem paralítico do tanque de Betesda, a multiplicação de pães e peixes para alimentar os 5.000, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Mas estes não são de modo algum tudo. Pode-se perguntar: não foi a purificação do templo um sinal? Não foi a entrada triunfal em Jerusalém outro sinal? Além disso, como foi dito em 2:11, o sinal nunca fica só. Não é apenas uma obra de poder. Existe sempre um mais. O milagre introduz o ensinamento com referência a Cristo. Algumas vezes esse ensinamento está implícito, frequentemente é expresso, algumas vezes em discursos longos. Consequentemente, chegamos à conclusão de que, do começo ao fim, o quarto evangelho é um livro de sinais. É o registro dos maravilhosos feitos de Cristo e seu significado. Ora, João não registrou todos os feitos e ensinamentos de Cristo. Ele foi bem seletivo. Ele provavelmente presumia que os leitores já tinham estudado os outros evangelhos anteriores. Além disso, em alguns destes feitos, a divindade plena de Cristo não foi tão claramente revelada como nos outros, e finalmente registrar todos os feitos e palavras importantes teria sido impossível. Mas este último ponto não é dado aqui nos versículos 30 e 31, mas sim em 21 e 25, veja sobre esta passagem. Qual foi então o propósito de João em registrar os sinais que ele registrou? A resposta é expressa nessas palavras: mas estes foram escritos para que vocês continuem crendo. Observe: continue crendo. Lembre-se de Cerinto, que estava tentando minar a fé da igreja, da divindade de Cristo, e esta fé tinha de ser fortalecida. O inimigo tem de ser repelido. Para comentários adicionais sobre o aspecto do propósito de João, ver as páginas 46 a 47. Para Jesus como Filho de Deus, veja também sobre 1:14. Quando a igreja continua aceitando Jesus como aquele que foi divinamente nomeado e qualificado, consequentemente como divinamente ungido, isso é, como o Cristo, o cumprimento de todas as esperanças e promessas do Antigo Testamento, quando ela continua a reconhecê-lo como o Filho de Deus, no ensino mais exaltado do termo, ela continua a ter vida eterna. Veja sobre 1:4 e 3:16. Em seu nome, isto é, em e por meio de abençoada excitação de sua revelação na esfera da redenção. Síntese do capítulo 20. Agora é a síntese, né? Veja o esboço na página 775, o Filho de Deus triunfando gloriosamente, ressurreição e aparecimentos. Primeiro, a visita de Pedro e João ao túmulo. Quando Maria Madalena, grandemente alarmada porque a pedra tinha sido removida da entrada do túmulo, correu a Pedro e João para obter ajuda. Esses homens responderam imediatamente, a fim de obter um quadro real de Pedro e João andando e depois correndo ao túmulo. Deve-se estudar a famosa pintura de Burnand. Os artistas com frequência desconsideram as informações dadas nas escrituras, mas neste caso temos uma pintura que, até onde eu posso julgar, é fiel às escrituras de todos os modos. Deve-se notar, nessa pintura, o original está no Museu de Luxemburgo, Paris. A ilusão de movimento produzida pelo cabelo de João ondulado para trás, a inclinação do corpo para frente, os longos cachos de Pedro esvoaçando ao vento, etc. É evidente que o outro discípulo está neste exato momento começando a ultrapassar Pedro. Embora João tivesse chegado primeiro, Pedro entrou no túmulo, depois João entrou também. O moço, como tudo estava ordenado dentro do túmulo, o modo como tudo estava ordenado dentro do túmulo,
a ausência do corpo e a recordação de passagens do Antigo Testamento que eles agora viam sob uma nova luz, tudo isso levou estes homens, primeiro João, depois Pedro, a acreditar que Jesus tinha de fato ressuscitado. 2. O aparecimento a Maria Madalena. O choro de Maria, seu comportamento perturbado, mesmo na presença dos anjos, tão grande era sua tristeza, sua conversa com os anjos e finalmente sua conversa com a pessoa que ela queria ser o jardineiro, são descritos vividamente. Uma palavra, Miriam, pronunciada da maneira mais familiar e carinhosa, mudou tudo para Maria. Ela respondeu Rabone. Jesus então deu-lhe uma lição sobre a maneira na qual a comunhão contínua com ele podia ser obtida. Ela relatou a experiência aos discípulos. Número 3. O aparecimento aos discípulos, exceto Tomé, esse aparecimento súbito de Jesus quando as portas estavam fechadas, não pode ser explicado de um modo em que a mente humana possa entendê-lo. O Senhor não só provou sua ressurreição, até mesmo mostrando aos discípulos seu lado e suas mãos, mas ele também deu-lhes uma bênção mais necessária, a paz, aquela paz obtida por meio da cruz. Ele os confortou mais, informando-lhes que sua tarefa como seus representantes oficiais continuaria. Embora todos eles o tivessem abandonado e fugido, ele ainda os considerava seus apóstolos com autoridade para dirigir a igreja. 4. O aparecimento aos discípulos também é presente também. A beleza dessa história se torna evidente neste particular que Jesus atende a todas as exigências de seus discípulos equivocado, mas piedoso. Tomé tem permissão, até lhe é ordenado, para ver e sentir as marcas dos ferimentos no corpo de Cristo. O tratamento amoroso que Tomé recebeu fez brotar de seus lábios a exclamação gloriosa, uma confissão que seria ainda mais gloriosa se Tomé não tivesse estabelecido suas condições, meu Senhor e meu Deus. Com isso, o Evangelho voltou ao seu ponto de partida, isto é, a divindade de Cristo. Veja sobre dessa maneira aqui, com a exceção de um suplemento. Capítulo 21, ele termina. Seu propósito é expresso nos versículos 30 a 31. Reflexão sobre a ressurreição de Cristo, trevas ao meio-dia. Uma escuridão que encobriu o sol e a lua. Nunca houve um dia mais escuro. Jesus de Nazaré estava pendurado em uma cruz entre dois ladrões. Ouça seu brado, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. As luzes estão apagadas, todas elas. Veja ali o pequeno grupo de seguidores. Os 11, seu mestre se foi, seu amigo, e que amigo partiu. Seus planos ruíram, suas esperanças se desfizeram. Eles estão perplexos, confusos, eles se desesperam. Estão como homens cuja frágil embarcação fica presa a um bloco de gelo. Só vêem gelo, muito gelo, desolação por centenas de quilômetros. Gelos, gritos lancinantes, gemidos, rangidos. Porventura eles algum dia verão seus entes queridos de novo? Digam adeus à esperança, sim, todos os que entram aqui. Ou, para mudar a imagem, eles se assemelham a homens que foram condenados a morrer e estão definhando em um buraco de prisão, medonho, horroroso, bem sabendo que o melhor que podem esperar é a chegada do carrasco. Veja João 20:19. Por medo dos judeus, as portas estavam trancadas. Jesus de Nazaré crucificado, esse era o adeus à esperança. Estarei exagerando? Não haveria um raio de esperança que brilhasse através das nuvens da tristeza e do desespero? Uma esperança lá no fundo de que alguma luz fendesse a escuridão, que as trevas pudessem ceder à aurora, que, quem sabe, o mestre pudesse viver de novo? Leia o relato você mesmo. E eles, quando ouviram que ele estava vivo e tinha sido visto por ela, não acreditaram. Marcos 16:11. E eles foram e contaram aos outros. Nenhum deles acreditou neles. Marcos 16:13.
E as mulheres contaram essas coisas aos apóstolos, e essas palavras pareciam-lhes uma conversa fútil, e eles não acreditavam nelas. Lucas 24, 10-11. E ele censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois que ele ressuscitou. Marcos 16:14. Então os outros discípulos ficaram lhe dizendo a Tomé: Vimos o Senhor. Ele, entretanto, disse-lhes: a menos que eu veja em suas mãos as marcas dos pregos e ponha meu dedo no lugar dos pregos, bem como minha mão em seu lado, definitivamente não crerei. João 20:25. Nem ao menos um entre os 11 esperava que Jesus se levantasse do túmulo. Este pensamento nem sequer lhes vinha à mente. Jesus estava morto, ele tinha partido. Aqueles dias felizes de comunhão e companheirismo íntimo com o grande profeta de Nazaré nunca mais haveriam de voltar. Cleopas e seu companheiro. Esses dois amigos de Jesus estão voltando a Emaús. Era primavera, no entanto, eles não ouvem o canto dos pássaros. Nada percebem no despertar da natureza. Arrastando os pés sobre o céu pesado, eles seguem a caminho de casa, de volta de um funeral. Um ente querido acabara de ser sepultado. Jesus de Nazaré, sim, estrangeiro. Esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Esperávamos o tempo passado, mas agora toda a esperança se foi. A cruz e o túmulo destruíram todo o resquício de esperança. E desespero eterno reina em nosso coração. Maria, mãe do Senhor, ela também estava petrificada pelo gelo do inverno. Uma espada transpassava sua alma, Lucas 2,35, pois vira seu querido filho, seu primogênito, morrer à morte de um criminoso. Um sentimento de tristeza avassaladora me invade toda vez que eu ouço o antigo hino que descreve as lágrimas de Maria. Stabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa. Para ela também a cruz era o adeus, a esperança. As mulheres, vejam essas mulheres trilhando tristemente as ruas de Jerusalém tão cedo no domingo de manhã, enquanto os 11 discípulos se encontram em luto profundo e desespero. Tomé parecendo um homem que foi pego no meio de um terremoto, sem chão debaixo de seus pés, Pedro afogado em remorsos, João ternamente cuidando da mulher com a alma devastada, Maria, enquanto a noite desceu sobre esses homens. O que vão fazer as mulheres? É seu destino dar as boas-vindas ao Senhor ressurreto? De modo algum, a cruz arrasou suas esperanças. O túmulo as enterrou para sempre. Elas vão ungir um corpo sem vida, o cadáver de Jesus de Nazaré, o amigo e auxiliador. Jamais houve um grupo de homens e mulheres mais abatidos, desapontados e esmagados. Talvez sua esperança seja mais bem descrita no conhecido poema. Agora ele já é morto, longe daqui está, numa cidade síria enlutada, e acima de sua tumba com olhos brilhantes as estrelas sírias espiam. Quando o mestre morreu, os discípulos também morreram com ele. Suas esperanças, aspirações, afeições mais profundas e esperanças mais acalentadas foram enterradas com o Senhor, para que algum dia a esperança fosse revivida em seu coração. Suas almas teriam de ser resgatadas dos grilhões da morte. Teria de haver um novo começo, e isso, pelas leis da lógica humana, era impossível. E então a mensagem gloriosa da Páscoa. Um novo começo, luz nas trevas, a vida vencendo a morte. O Senhor verdadeiramente ressuscitou, aqui tudo muda. A cruz, o próprio instrumento de desespero, torna-se um objeto de glória. A ressurreição de Jesus Cristo dos mortos é a fonte de viva esperança. Ouçam a mensagem de alegria exuberante, louvor e ações de graças. Ouçam-na nos lábios daquele que experimentou o mais profundo e negro desespero e remorso. Pedro diz:
Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Agora Pedro pode sorrir novamente. Todos nós podemos ser felizes de novo. Uma esperança viva e real, um desejo mais, a expectativa mais, a convicção de que nossa vida não é em vão. Uma esperança não baseada em lendas ou fantasias, mas sobre a inominável rocha da ressurreição, do túmulo de Cristo. Os apóstolos proclamam a ressurreição porque eles não podem fazer nada diferente disso. A prova era muito clara. Ele vive, portanto, a vida vale a pena. Assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, nós também viveremos e, consequentemente, a maldição que estava sobre o universo será removida e aguardaremos o novo céu e nova terra. Todas as trevas foram dispersas, a esperança vive novamente. Um jorro de luzes desce dos céus velados. Um anjo poderoso e terrível chega. Sua aparência é a de um relâmpago e suas vestes brancas com neve. E o anjo diz: não temam, eu sei que vocês procuram Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como lhes dissera Mateus 28, 5, 6. Ele ressuscitou e a esperança reviveu.